Fala, povo lindo! Boa tarde, tudo bem, gente? Primeiro agradecer, né, que vocês estão comigo aqui nessa segunda-feira, feriadão. Muitos poderiam estar fazendo outra coisa, assistindo Datena, assistindo jornal, mas estão aqui comigo, firmes e fortes, principalmente para ouvir um pouco do relato aí da professora Laís, que deve entrar daqui a pouquinho. Ah, já está aqui a Laís. Inclusive, se quiser habilitar a Laís para ela já ir coisando o vídeo, né? Daqui a pouquinho ela já vai começar a falar um pouquinho sobre a trajetória dela, né? Ela é analista no concurso do Ministério, ela passou no concurso do Ministério Público e ela tem um monte de coisas legais, ela dá aula na Central, tá? Então ela tem aí muitas dicas e uma história maravilhosa, ela vai contar um pouquinho para vocês. Bom, como vocês sabem, quando eu trago esses professores com essas histórias maravilhosas, eu vou muito rápido, tá? Vou falar um pouquinho sobre os concursos, mas eu vou deixar aí, principalmente a cargo dela, conversar com vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Quem não me conhece, meu nome é Viviane, tá? A gente vai falar hoje sobre os concursos, então, papel e caneta, vamos começar, tá? Segundo informações aí nos sites especializados, que eu sempre pego, a gente tem hoje 16.499 vagas em aberto, né? Concursos com vagas abertas. Tem remunerações até R$18 mil, tá? Então, a gente tem muito concurso, eu vou falar principalmente dos de São Paulo, tá? Para que você consiga se programar, caso tenha interesse, tá? A gente já tinha falado, né? O concurso dos bombeiros, que é um concurso temporário. Inscrição vai até... Já acabou, inclusive, isso aqui. Bom, vamos lá. Câmara de Miracatu, em São Paulo. Vocês sabem, né? Eu sou muito suspeita. Eu adoro concurso de Câmara. Esse concurso é para formação de cadastro reserva. Tem o concurso do SEASA de Campinas, que prorrogou as inscrições, vão até dia 8 de novembro. A gente tem o concurso do Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde do Estado de São Paulo. São vagas aí para Tupã e Herculândia, tá? Concurso CRIS São Paulo, Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde do Estado de São Paulo. Guarda Civil Municipal de Santo André, já tinha... Esse concurso a gente já vem falando, né? Mas continuam abertas as inscrições. Concurso da Prefeitura de Cajamar, tá? Também para cadastro reserva. Concurso de Campo Limpo Paulista, tá? Elas foram reabertas as inscrições para dia 26 de outubro. São 30 vagas de Guarda Civil Municipal, 10 para as meninas e 20 para os meninos. Então, o pessoal que está na segurança pública aí querendo o concurso, inclusive... Tem uma notícia lá no site da Central, na Central de Concursos, lá na parte de notícias, que está falando exatamente isso. Uma série de concursos de segurança foram retomados aí, algumas discussões na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, pessoal, tomara que logo mais a gente tenha novidades aí. Concursos na polícia já autorizados e concurso da Polícia Militar, concurso do SAP, inclusive SAP tem muitas vagas de psicólogo, enfermeiro... Tem outras áreas, né? Não tem só a parte de segurança mesmo. Então, vamos aguardar. Prefeitura de Cesário Lange, já falei desse concurso, 21 vagas. Concurso de São Sebastião, litoral de São Paulo, são 60 vagas temporárias por cargo de guarda-vidas. Concurso da Prefeitura de Mongaguá, né? Foi retificado, né? Inscrições foram reabertas. Então, quem quiser dar uma olhada no concurso da Prefeitura de Mongaguá, dá uma olhadinha lá. Prefeitura de Piracicaba, tá? Inscrição da Prefeitura de Piracicaba, 54 vagas na área da saúde. Como eu sempre falo, todo mundo acha que a área da saúde só tem vaga para técnico, enfermeiro e médico. Às vezes, saem vagas para área administrativa. Então, se você tem interesse em dar uma olhadinha, se você sair da região de Campinas, Piracicaba, quem sabe tem alguma coisa para você. Concurso do SAI de Atibaia, né?
reabriu a inscrição, tem vaga para psicólogo, vaga para jornalista, tem vaga para contador, tá? São várias vagas para o pessoal aí do SAI, é a Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia, tá? Fora que Atibaia é maravilhoso, né? Só de pensar em morar lá, você já fica feliz. Concurso de Saema de Araras, estão abertas as inscrições, tá? Então, tem remuneração aí até R$ 5.145. 22 vagas para vários cargos, várias escolaridades aí em Araras. Vivi, cadê os concursos da capital? Então, menino, cadê os concursos da capital? Tô louca para sair logo um concursinho para nós, tá? Para a gente poder se organizar logo, tá? Mas o importante é não deixar passar as oportunidades. Então, se você quiser saber mais sobre os concursos, entra lá na página da Central, né? www.centraldeconcursos.com.br, e aí você vai ver, né? Todos esses concursos que eu falei de São Paulo, tem um link lá para você poder acompanhar. Bom, antes de falar do concurso do Ministério Público, tem alguns recadinhos para vocês. Essa semana saiu mais um simulado para TCM. Então, se você está se preparando para o TCM, vem aí o terceiro simulado do TCM da Central. Então, você vai conseguir verificar. O pessoal que está estudando desde quando saiu o edital, fez um simulado em março, fez um simulado faz uns 2 meses e agora tem mais uma chance de fazer. Essa semana a gente liberou do TJ, então tem aí uma série de simulados, vocês não podem deixar passar, porque é com esse resultado que você vai verificar onde você precisa melhorar e colocar mais força de estudo, aprofundamento. Está na reta final, né? A gente não sabe quando vai ser a prova, mas é bem interessante você ter esse cenário aí para você dar uma olhadinha. Essa semana começou o curso presencial na Unidade República de Polícia Federal, PF-PRF. Então, se você tem interesse, tem na live, tem no EAD e tem também no presencial, tá? Então, vou só organizar a agenda aí para você começar a se preparar. Esses dois concursos, PF e PRF, têm muita chance de ainda sair esse ano. A previsão é de que a prova seja para o agente da Polícia Federal, dia 11 de abril, e para o policial rodoviário, dia 28 de abril. Então, cara, não dá mais para perder tempo. Precisa arrepiar. Prova bem legal, tá? Verifica aí. A gente fez uma live esses tempos, a Central fez uma semana de aulas, inclusive eu entrei lá no link das lives da Central e vi lá a aula do Luiz, a aula da Simone, a aula da Tati, ficou muito legal, tá? Então, quem quiser dar uma olhadinha, saber se quer ou não prestar o concurso da Polícia Federal, eu acho que vale a pena assistir essas lives, tá bom? Não deixa para cima da hora não, que você sabe que não vai dar certo. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Precisa ver, né, Jefferson? Bom, o pessoal foi dando boa tarde aqui, o João, o seu Mário, o Zeca, Maria Amélia, Marisa, né? Aí o Jefferson está falando se vai reabrir, né? A gente está aguardando reabrir logo esse concurso do TCM, né? Muita gente, mas ó, vou falar uma coisa. Tem gente que ainda não começou a estudar. Não que não dê tempo ou isso. É que assim, se você ainda está decidindo por estudar ou não, provavelmente, se você é aluno na Central, já está fazendo algum curso, alguma ideia, alguma matéria, você já está em andamento. Então, beleza. Não pode deixar para muito em cima da hora, tá? Tem que se organizar, fazer lá o seu planejamento. Inclusive, a Laís vai dar dicas de como ela montou o planejamento dela, como era, vai dar dicas aí para esses concursos do MP, né? A gente não tem previsão de prova, gente, não tem previsão de prova de nenhum concurso, tá? A gente tem que esperar um pouquinho, tá? O concurso da Lesp não tem, é aquela mesma informação que a gente já vinha falando há algumas semanas, né? E é o que eu sempre falo, é o tipo do concurso muito bom, muito concorrido, né? Não vai ser que nem Caixa Econômica Federal no concurso de 2014, mas
é um concurso que o nível de preparo tem que estar um pouquinho mais lá na frente. Então, não esqueçam, comecem a estudar as disciplinas, principalmente as disciplinas básicas, vão ajustando as questões no nível de dificuldade cada vez exigindo um pouquinho mais de aprofundamento. Isso vai fazer com que você sempre esteja se preparando no nível acima, tá? É que nem eu falo, vai fazer um concurso do TJ, o concurso é de nível médio, começa a fazer questões, começa a fazer os vídeos, de ler o material, fazer as questões, pode até começar no nível médio para você se ambientar, mas quando você chegar num determinado nível de acerto, tem que dar aquela forçada. Então, sobe uma ou outra questão de nível superior, mesmo que seja no nível médio, no nível de dificuldade um pouquinho mais alto, porque se você for verificar, a maioria das questões, elas têm uma dificuldade média. É uma ou outra que tem aquela dificuldade hard. E é isso que eu falo. Você tem um concurso, por exemplo, do TJ, 24 questões. Você acerta 23, você está com bom índice, você está bem preparado. Porém, essa uma que você erra e o seu concorrente acerta é que vai dar a vaga para o cara. Então, a gente precisa o quê? Estudar, começar aos pouquinhos, ajustar. Eu falei isso hoje, inclusive, com o João, né? Estudando, ajustando um pouquinho, cada vez mais, dando uma forçada, cada vez mais buscando resolver essa... Porque todo mundo fala assim, poxa, mas eu estou com 95% e não está bom. A questão não é não estar bom. A questão é, essa uma que a maioria vai errar, se você acertar, você tem mais chance de ficar com a vaga. Então, seu Mário, o seu Mário está fazendo uma pergunta interessante. Se as provas do TCM nível médio e superior são normalmente no mesmo dia. Seu Mário, no último concurso, quando saiu o edital, eles marcaram a de nível médio para um final de semana e a de nível superior para outro final de semana, tá? Mas pode ser que ocorra como aconteceu nos TRFs, nos TREs, uma de manhã, uma tarde. Eu acho que eles vão acabar dividindo, não no mesmo final de semana por conta da aglomeração da pandemia, tá? Então, eu acredito, tem muitos alunos que estão inscritos nos dois. Tem muitos alunos que já, quando se inscreveram nos dois. Tem muito conteúdo que é, igualzinho o edital. Você pega o edital, parte do edital é idêntico, aí tem as partes que são, né, que dão, tem um detalhe a mais, um ou outro tópico a mais. Porém, mesmo o cargo de nível médio de auxiliar de fiscalização, a galera que estuda, a galera que está na pegada, eu falo, vai fazer 20 questões de português, você pode até começar com nível médio, mas a prova, o cargo é de nível médio. Essa prova precisa que você, de 20, acerte o máximo possível, porque, primeiro, é peso 2, são 40 pontos, muito importantes, e aquele esquema. Uma prova da VUNESP nesse nível vai ser mais ou menos assim. Uma questão que você acerte a mais que o outro, né? Eu falo, se você é bom no português, sua obrigação é gabaritar. Se você é bom na matemática, sua obrigação é gabaritar. Por exemplo, o constitucional do TJ, né? O constitucional do TCM tem pontos que não caem no TJ, então não dá para estudar tudo junto. Então tem que pegar o edital, avaliar, aproveita e pega esses simulados da Central, tenta entender um pouquinho como cai essa prova. Por exemplo, seu Mário já estudou uma série de disciplinas que, de repente, dá a ele condição dele se preparar ou começar a se preparar para essa prova. Não sei se ele já estava estudando, se já está inscrito ou não, né? E aí, é isso mesmo, João, ó. Português, quando tiver com uma porcentagem de cima dele, eu falei, e outra coisa, João, aqui, ó o que o João está falando, gente, que quando ele chegar numa determinada porcentagem, ele vai fazer questões no nível mais difícil. Mas você não precisa esperar chegar a 80%, 85% em todo o conteúdo. Se mesmo que você acerte, por exemplo, 65%, mais crase, tudo que você pega você acerta, a sua obrigação é já adiantar a crase e já subir o nível. E aí é que entra o pulo do gato, que é você estudar por tópico, né? Quando você já tem uma certa noção de todo o conteúdo, você já pode ir forçando naqueles tópicos que você vai um pouquinho melhor, tá? Então, ter muito claro essa condição é muito importante. Ter controle, saber o que você mais erra, o que você mais acerta de cada tópico e o que mais erra, estudar e fazer questões, o que mais acerta, fazer questões e revisar o que errou, né? Então, você consegue fazer o estudo de várias formas.
Será que reabre esse ano para inscrição no TCM? Não sei, cara. Eu acho que eles vão reabrir inscrição, como eu sempre falo, quando eles tiverem uma previsão de prova. E aí eu acho que vai ficar mais fácil, eu acho que vai ficar mais, né, mais certo de que... Porque imagina, abre a inscrição, reabre a inscrição, põe uma data, aí depois tem que remarcar. Então, eu estou achando que eles vão segurar um pouquinho. Lembrando que há umas 2 semanas eu falei do concurso do TJM, Tribunal de Justiça Militar. Esse concurso saiu antes do TCM, é realizado pela VUNESP também, e a VUNESP, o que ela fez? Ela já reagendou essa prova para fevereiro. Ixi, eu não lembro. Foi fevereiro, eu acho. Deixa eu ver. Eu lembro mais ou menos olhando no calendário aqui. Peraí, gente. Nossa, Vivi, você é esquisita. Eu sou. Eu acho que é 28 de fevereiro, tá? Então, o que você tem que fazer? Pensar, que nem a Kelly está perguntando, será que reabre esse ano, Kelly? Você tem que pensar que se reabrir, essa prova pode acontecer como aconteceu no último. Ser marcada em um mês e meio. Então, trabalhar na mente da gente o quê? Que essa prova pode ser a qualquer momento. Se você ficar pensando, vai ser lá para abril, maio do ano que vem, putz, cara, esquece. Você começa a ter essa coisa do, vai dar tempo. Toda prova de concurso, com data marcada ou não, a sua mente tem que trabalhar para essa prova como se fosse daqui a um mês. E aí, como eu sempre falo, cada mês fazer um simulado ou uma bateria de questões bem condizentes ao concurso para você poder orientar o seu estudo, tá? Ó, tô aqui no site da VUNESP, não tem. Saiu um concurso aqui. Prefeitura de Marília, área da educação. Prefeitura de Santo André, Guarda Municipal, inscrição até 6/11. Tá? Prefeitura de Marília, concurso público de administração, área de administração. Prefeitura de Marília, área da saúde de Piracicaba e processo seletivo de residência médica. E tem mais um aqui da Faculdade de Medicina de Jundiaí, tá? Então, tem concursinho em Marília aí, quem é da área de educação até consegue dar uma olhada e, de repente, prestar, tá bom? Então, vou mandar aqui. Quem tiver interesse, só pedir, aí eu pego e mando. E aí, galera, mais alguma dúvida? Posso chamar a Super Laís para ela poder ajudar a gente? Posso mandar ver aqui? Show. Pandemia continuar. O que pode mudar? Não sei, Zeca. É uma coisa que a gente não sabe, tá? Se a pandemia continuar, o que pode mudar? Não sei, o Zeca tá bem preocupado, e eu lembro que essa preocupação vem há algumas semanas, deles mudarem totalmente o estilo de prova. Zeca, tem que estar preparado para o que vier. Como eu te falei, quando você chegar num determinado nível, num determinado acerto, você tem que fazer o quê? Você tem que ir estudando com um nível de dificuldade um pouquinho maior para você se preparar. Eu conheço muitos alunos que fazem, sim, um bom número de acertos, só que às vezes quando erra uma, você pode estar dando a vaga para o outro. Então, tem que subir, estudar no nível hard. É que eu não sei exatamente quantos por cento você está acertando de cada uma. Eu já até te pedi para você mandar uma planilha aí, né, de cada matéria que você falou que estava com 80% mais ou menos. Faz isso, tá bom? Cadê a Laís? Laís, abre seu vídeo, minha flor. Abre o seu áudio. Estou aqui, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, não estou te vendo, porque ela deve ser gatona, loiríssima. Vamos lá, cadê? Peraí, eu sou tapadinha digital, eu não sei ligar esse negócio direito, calma. Como é que eu ligo o vídeo? Achei. Aê, abriu. Tudo bem? Tudo bom? Muito obrigada por participar com a gente, tá? Vir aqui dividir um pouco da sua história. Pessoal, seguinte, prestem atenção, peguem papel e caneta para vocês aproveitarem as super dicas da Laís, ela vai contar aí a história dela, tá? Lembrando que a gente tem aqui, Laís, até fechar a minha parte aqui falando isso, 2 concursos de analista de promotoria, né? O MP de São Paulo está previsto, segundo informações, o concurso já estava autorizado. Mas... O último concurso, Vivi, já começou a chamar os aprovados, e eu acho que próximo ano, lá para o final do ano, deve ter de novo.
Ah, tá vendo, gente? Ó como foi bom trazer a Laís aqui para ela falar tudão para a gente. Laís, eu vou ficar aqui, eu vou acompanhar, vou fazer algumas anotações, vou fechar o meu áudio, tá? Mas vou acompanhar, vou ficar com o vídeo aberto. Se você precisar de qualquer coisa, é só chamar. Mas, são todos seus. Conte sua história, nos ajude a chegar melhor preparados, né? A história é longa. Então, pode contar. Por isso que eu falei, vou começar um pouquinho mais cedo, porque eu sei que você tem uma história linda e todo mundo quer ouvir. Obrigada. Tá bom? Então, vou fechar só o áudio, mas vou ficar por aqui. Tá bom. Boa palestra aí. Pessoal, fica aqui, qualquer coisa, só perguntar, tá? E eu vou ajudando ela aqui, eu vou vendo as dúvidas e vou perguntando, tá? O Kleberson tá com saudade. Fechou o vídeo, fechou o áudio. Aí, voltou. Tá bom? Beijo, até daqui a pouquinho. No final eu volto para fechar a aula. Tá bom, obrigada, Vivi. Obrigada a você. Kleberson, meu querido, seu Mário também, todos os meus alunos da Central de Concurso, boa tarde. Tem muita gente que está nessa live também que não é aluno da Central, que veio por convite para saber umas dicas de como começar a estudar para concurso público. Então, vou me apresentar. Eu sou a professora Laís Lisboa. Pelo sotaque, dá para perceber que eu não sou de São Paulo, né? Eu sou sergipana, de Aracaju. Eu sou analista jurídica do Ministério Público de São Paulo. Eu trabalho na Procuradoria de Justiça Criminal. Sou especialista em ciências criminais pela Universidade Federal da Bahia e advogada nos quadros da OAB de Sergipe. Eu dou aula na Central de Concursos de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Regime Jurídico Único. Eu separei alguns tópicos baseados nas perguntas e nas reclamações que eu escuto diariamente dos alunos que me mandam todos os dias desesperados, principalmente nesse período de pandemia, né? Com incerteza de saber de quando vai ter novo concurso, se vai acabar ou não a estabilidade no serviço público, porque o desespero geral da nação é esse, né? Se vai haver uma nova Constituição, se não vai haver uma nova Constituição, como é que eu faço para lidar com a desmotivação desse período tão difícil de pandemia, né? Como você planejar os seus estudos? Existe uma fórmula da aprovação? Não, de antemão todo mundo sabe que se existisse uma fórmula da aprovação, todos nós já estaríamos aprovados em todos os concursos que a gente quisesse, né? Então, para relaxar o concurseiro, eu preciso dizer que não existe uma fórmula da aprovação, mas existem 3 pilares que, se você focar nesses 3 pilares e desenvolver o seu estudo como se fosse um trabalho, em que você tem que ter disciplina, que você tem que ter produtividade, que você tem que ter assiduidade, tem que criar uma rotina, você vai atingir, sim, a sua aprovação. Não existe aquele concurseiro que estudou e nunca foi aprovado. Só não é aprovado quem não persiste. Mas a gente vai batendo na trave, batendo na trave, batendo na trave, até um dia que o gol chega e a aprovação chega. Então, vamos começar pelos pontos que eu separei, que os alunos mais me pedem. Primeiro, os 3 pilares da aprovação. O que é que você tem que fazer para seguir um caminho certo de estudos? Primeiro, planejamento. Segundo, foco e disciplina. Planejamento. O que é o planejamento? É você criar um cronograma de estudos. Não dá para você estudar aleatoriamente a matéria que você quer. Eu gosto de direito penal, então eu só vou estudar direito penal. Eu tenho facilidade com português, então eu não vou estudar português. Eu vou estudar só as matérias que eu tenho dificuldade. Posso fazer isso? Não. Como eu vou esgotar a matéria do edital até o dia da prova?
Quantas horas de estudo eu tenho que ter por dia para conseguir a aprovação? E eu estudo como, professora? Eu estudo por doutrina, por lei seca, eu preciso fazer um cursinho para ser aprovado. Vamos primeiro, nesse primeiro pilar, que é o planejamento, vamos destrinchar como a gente faz esse planejamento. Primeiro de tudo, cronograma de estudos. A professora Vivi Rocha aqui, que está com a gente, ela é craque nisso, porque toda turma que começa na central de concursos, qual é a matéria inicial de qualquer curso na central de concursos? Planejamento de estudos. Então, você precisa planejar os seus estudos. Se você não planeja, você não alcança nenhuma meta na sua vida. Ah, você vai casar, tá? Você vai fazer uma festa de casamento. Você pode convidar todo mundo chega lá no dia e seja lá o que Deus quiser? Não. Você planeja o casamento, planeja a festa, planeja como será, quem vai fazer os docinhos, quem vai fazer o salgadinho, quem vai fazer o bolo, quem vai animar a festa, quem vai ser convidado. A mesma coisa é o concurso público. Você precisa planejar o que você vai estudar. Você tem que fazer um planejamento a curto, a médio prazo, mas tendo uma visão ampla do tempo que você vai ter para estudar para aquele concurso, certo? Então, como planejar os estudos? Como montar esse cronograma? Você não pode dizer, vou começar a estudar agora, e agora sentar e decidir o que vai estudar naquele dia, porque nem todos os dias são iguais na nossa rotina. Tem dias que você está mais produtivo, tem dias que você está menos produtivo, tem dias que você acorda com dor de barriga, tem dias que você acorda com dor de cabeça, as mulheres aí na TPM com cólica. Então, como é que você vai todo dia fazer a mesma coisa da mesma forma? Não tem condições. Então, você não pode perder esse tempo todos os dias, planejando todos os dias o que você vai fazer em cada dia. Então, o que é que eu aconselho? Que eu fazia isso, faço até hoje, porque continuo sendo concurseira, é fazer um cronograma de estudos, uma tabela. Faz a sua tabela por semana, certo? Então, você vai pegar a primeira coisa, você vai pegar o seu edital do concurso que você quer, você vai ver, quantas matérias eu tenho no meu edital? Eu tenho 6 matérias. Eu tenho 6 matérias, então eu vou pegar, vou botar uma matéria por dia e deixo um dia livre. Um dia livre. Mas quantas horas de estudo eu preciso estudar? Laís, eu não tenho só 6 matérias. Eu tenho 8 matérias, eu tenho 10 matérias, tá? Você ainda tá bom, porque eu faço concurso para promotor de justiça e eu tenho 28 matérias. Como é que eu coloco 28 matérias em uma semana para estudar? Então, são ciclos de estudo, certo? Primeira pergunta, você está começando a estudar para concurso agora ou você já tem uma caminhada aí de estudos? Se você vai começar do zero, você tem que começar pelas matérias básicas. Quais são as matérias básicas de todo o concurso? Constitucional, administrativo, as leis de direito administrativo que caem em todos os concursos públicos, que é a lei do servidor público, que é a lei de improbidade, português, informática, são aquelas matérias base que você não pode dar de desculpa. Chegou a data do concurso, não passei porque não deu tempo de esgotar o edital. A maior desculpa que eu escuto dos alunos é essa: eu não consegui estudar o edital todo. Tá, mas por que você não conseguiu estudar o edital todo? Onde foi que você errou? Qual dos 3 pilares da aprovação você não seguiu? Ou, se você seguiu, onde foi que você falhou? A cada tombo, você precisa identificar suas falhas para poder ir corrigindo ao longo do caminho, porque concurso público é exceção, não é uma regra.
Então, a regra é você não passar no concurso público. A exceção é que é passar. Então, tombos você vai ter no meio do caminho. Eu tiro por mim mesma, porque eu me formei no final de 2009. E no final de 2009, eu já engatei com os estudos para a OAB. Aí fiz a OAB, passei de primeira e comecei a estudar focada para concursos públicos. Só que é aquele negócio. Eu posso fazer todos os concursos públicos que abrir, aí já é o segundo pilar da aprovação, o foco, que vamos chegar nele já já, certo? Então, quais matérias eu vou priorizar? Como é que eu tenho que estudar? Eu preciso necessariamente fazer um cursinho? Eu vou te dar uma dica. Repare só, não necessariamente você precisa fazer um cursinho para ser aprovado no concurso público. Eu tenho um primo mesmo meu, lá do interior de Sergipe, que hoje ele é empregado público da Caixa Econômica Federal e nunca fez um cursinho na vida. Não tinha dinheiro para pagar um cursinho. Então, ele foi no YouTube, cada dia ele colocava, ele fez o cronograma de estudos dele, e cada dia ele ia no YouTube e colocava aula de direito administrativo. Sentava a bunda na cadeira e ia estudar, assistia a aula do professor. Vários professores maravilhosos da Central de Concursos têm aulas assim no YouTube, que eu já vi. Mas o cursinho, ele te ajuda na aprovação? Ajuda demais. Por quê? Porque com o cursinho você consegue fazer uma base. Então, professora, por onde eu vou estudar? Primeira coisa, você precisa montar o seu caderno. E não é aquele caderno que você pega de um colega que já fez, ou pega de um colega que já fez o cursinho da Central, ou pega de alguém e vai estudar por ele. Porque ali você está estudando a visão daquela pessoa que anotou. O ideal é você fazer o cursinho, você assistir às aulas e você montar o seu próprio caderno. Eu tenho para mim que a visão a meta do professor é facilitar a vida do aluno. Então, olha só, eu trabalho no Ministério Público 8 horas por dia. De lá, eu vou para a Central de Concurso e dou mais 3 horas de aula. Quem tem aula à noite na Central de Concurso, geralmente é aquela pessoa que trabalhou o dia inteiro e só tem a noite para estudar, só tem a noite para fazer a aula, a noite e o final de semana. Então, a gente tem que pegar o horário que a gente tem e usar a nosso favor. Ah, Laís, mas quem para a vida, não trabalha e só estuda, tem mais possibilidade de passar do que eu que trabalho 8 horas por dia e só tenho 3 horas por dia para estudar? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro que a outra pessoa vai ter mais tempo para estudar e talvez ela consiga uma aprovação no tempo mais curto e talvez não. Às vezes, a pessoa que trabalha o dia inteiro e só tem 3 horas do dia para estudar, as 3 horas que ela tem rende muito mais do que 8 horas de estudo de uma pessoa que passou o dia inteiro estudando. Então, isso é muito relativo. Então, o que é que eu devo fazer? Primeiro, para você montar uma base de estudo, uma base sólida, e não perder tempo para aprovação, faça o que eu não fiz. Eu abri um edital, TRT, aí eu parava o estudo que eu estava fazendo, pegava o edital do TRT e começava do zero. Aí depois saía TRE da Bahia. Eu parava o edital do TRT que eu estava estudando e começava o TRE da Bahia. Aí saía analista do Tribunal de Justiça de Sergipe. Eu parava o meu edital do TRE e começava a estudar para analista do Tribunal de Justiça de Sergipe. Quando é que uma pessoa passa assim? Nunca. No dia de São Nunca. Por quê? Porque não tem o segundo pilar da aprovação do concurso público, que é o foco, certo? Então, voltando ao planejamento, como é que eu estudo, Laís? Como é que eu monto o meu estudo? Primeiro, você vai montar o seu cronograma com a disciplina que você vai estudar em cada dia. Eu preciso estudar sábado, domingo, feriado, dia santo, que nem hoje. Hoje é feriado e
Estava estudando, fazer o quê? Né? Eu preciso fazer isso todos os dias? Você precisa criar uma rotina. Como é que eu faço? Quando o edital está aberto, Laís está a louca do concurso. Então, eu pego de domingo a domingo, feriado, dia santo e o dia que eu tiver. O meu concurso não está aberto o edital, o que eu faço? De segunda a sábado, eu estou na minha rotina, cumprindo horário, estudando, cumprindo a minha meta do dia. E quando chega um dia na semana, eu tiro para o descanso, porque a gente precisa também descansar o corpo e a mente. Ah, professora, mas eu tiro sábado ou tiro domingo para estudar? Depende, isso vai de cada pessoa, né? Se você for que nem eu, viciada em reality shows e televisão, como eu sou, para mim o domingo eu preciso disso para assistir meus realities. Então, o que eu faço? O sábado é de rotina, o sábado é de trabalho, o sábado é de estudo. E tiro meu domingo de descanso. Ah, mas no domingo tem o futebol, eu sou corintiana roxa, eu quero assistir meu jogo do Corinthians. Então, cumpra a sua obrigação primeiro, que é estudar até o sábado, e tira o domingo de folga, certo? Então, você precisa fazer esse planejamento. Quantas horas por dia? Qual a matéria que eu devo priorizar? O que é que você tem que fazer? Você não pode estudar tais matérias e desprezar as outras porque você acha que já sabe ou porque você acha que domina. Você tem que incluir essas matérias que você domina, que você sabe, no seu cronograma. Só que você coloca mais horas de estudo para aquelas matérias que têm um peso maior no seu edital. Então, o que é que você tem que fazer? Você, por exemplo, você vai fazer, eu vi aqui que tem muita gente que está estudando para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu já fiz esse concurso, não sei quantas vezes, já perdi as contas de quantas vezes já fiz esse concurso. Já perdi as contas de tantas pessoas que eu já dei aula particular, que todas passaram, e menos eu, que eu já fiz várias vezes e não consegui passar nesse concurso. Então, você vê que não é aquele concurso determinado, é o concurso que está escolhido para você, aquele que é a sua meta. A minha meta não era essa, não era Tribunal de Justiça. Então, veja o que eu acabei passando. Acabei passando num outro concurso. Então, você vai pegar o edital do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quais são as matérias que são peso para esse concurso? Ah, professora, eu não sei. Como é que eu vou saber qual é a matéria que é peso? Pega o edital, veja quantas questões cai de cada matéria. Aquela matéria que tiver mais questões é aquela que vai ter um peso maior, consequentemente, você tem que disponibilizar mais horas do seu estudo para aquela matéria, certo? Se matemática são 10 questões, o importante é você não zerar, né? Porque isso que acontecia comigo. Eu fechava várias matérias no concurso do TJ, chegava na bendita matemática, zerava a matemática. Adiantou o quê? Meu estudo? Nada, eliminada, né? Então, você não pode zerar nada. Você não pode abandonar nenhuma matéria, certo? Mas você vai priorizar, dar mais horas de estudo para aquelas matérias que caem mais no seu edital, certo? Professor, eu estudo como? Doutrina, lei seca, preciso fazer exercícios. Como é que eu estudo? Estou perdida. Primeiro de tudo, montar o seu caderno. Quem é meu aluno sabe que eu uso processos mnemônicos de conhecimento. O que é isso? Técnicas de memorização, né? Cada pessoa memoriza a matéria de uma forma. Tem gente que senta na minha aula, olha para minha cara, escuta 3 horas eu falando e assimilou. No outro dia, se eu perguntar, sabe dizer até a vírgula de onde eu falei. Mas tem gente que não consegue memorizar só escutando. Precisa ver desenhos, precisa fazer uma associação da matéria com alguma coisa. E tem pessoas que nem eu, que é mais complexa, que precisa usar todos os sentidos. Então,
eu preciso escutar, eu preciso ver e preciso escrever. Então, qual a técnica que eu aplico nas minhas aulas que tem dado certo até então, eu acho, né? Pelo menos os meus alunos nunca reclamaram. Eu monto uma apostila de direcionamento da minha aula, entrego para os alunos. Eles, ao mesmo tempo, estão escutando o que eu estou falando, estão vendo, lendo a apostila, e na hora que eu vou dar os exemplos, eu digo, para tudo, holofotes em mim. Todo mundo para e presta atenção nos meus exemplos. E nos meus exemplos, o que é que eu faço? Eu pego os alunos da própria turma e, com o nome de cada um, eu dou um exemplo, um caso prático da vida real, como o direito é aplicado naquele caso. Seu Mário, tadinho, ele é minha cobaia, né, seu Mário? Porque toda aula lá na Unidade da República, eu uso o seu Mário para os meus exemplos. E seu Mário chegou para mim uma vez e falou, Laís, não é possível, você deve ser bruxa, deve ter uma bola de cristal, eu não sei o que é que você faz, se você compra a prova, eu não sei o que é que você faz, porque você descobriu as questões que iam estar na prova do TRF. Eu disse, seu Mário, eu não comprei nada, porque isso é crime, pelo amor de Deus. Também não sou bruxa, nem tenho bola de cristal e não sou vidente. Isso é experiência de concurso, é você estudar a banca que você vai fazer o concurso. Se você vai fazer uma prova CESP, você tem que estar antenado que você não pode o que você não sabe vai chutar aleatoriamente. Não, porque o edital da CESP, uma errada não acerta, ou então uma errada anula duas erradas anulam uma certa, depende do edital. Diferente da Carlos Chagas, né? Carlos Chagas dá para você fazer por exclusão. Então, você aprende comigo técnicas na hora de bater o desespero, eu estou lembrando mais ou menos daquela matéria, como é que eu vou marcar a questão? Então, a gente explica também isso. E se eu for fazer um concurso CESP, eu preciso saber de jurisprudência, eu preciso saber o que o STF, o STJ está entendendo daquela matéria? Precisa. E agora é uma tendência nas outras organizadoras também pedir. Então, é importante que você esteja antenado tanto com a doutrina, como a jurisprudência, como a lei seca. Então, o que é que eu faço? Eu preciso visualizar aquilo que eu estou estudando. Então, eu vou fazer um desenho, eu vou fazer alguma coisa que direcione aquilo que eu estou estudando, aplicando na vida real, certo? Responsabilidade civil. Eu boto o seu Mário na sala de motorista da Secretaria da Saúde, acontece um acidente e ele está em horário de serviço, ele bate no carro da professora Vivi. E aí, a professora Vivi vai entrar com ação contra quem? Letra A, seu Mário, motorista. Letra B, Secretaria do Estado da Saúde. Letra C, município de São Paulo. Letra D, Estado de São Paulo. E aí, como é que você me resolve essa questão? Então, eu usando os alunos na sala, aplicando a matéria de direito administrativo, no caso prático, o que acontece na realidade, o aluno, o concurseiro, ele vai memorizar. Seu Mário disse que chegou na hora da prova, administrativo e constitucional, ele estava assim, ó, só gabaritando. Quando saiu, foi só alegria. Então, você precisa ver, aprender como é a forma que você aprende a matéria, porque cada pessoa reage de uma forma. Para mim, eu preciso usar todos os sentidos e preciso aplicar para o caso prático, certo? Com que frequência eu preciso resolver questões, Laís? Eu escutei a professora Vivi falando aí antes de eu começar e eu concordo plenamente com ela. À medida que você vai estudando as matérias, cada matéria de cada disciplina, você tira um dia na semana, geralmente no final de semana, você tira um dia para você resolver aquelas questões, não do conteúdo inteiro, até porque você não estudou o conteúdo inteiro ainda,
Se você começou a estudar para concurso agora, não deu tempo ainda. Então, hoje em dia nós temos sites, tem o PCI Concursos, tem o Que Concursos, existem vários sites que você pode separar por disciplina, as questões por disciplina. Então, se hoje você teve aula com a professora Laís de Direito Administrativo e estudou Responsabilidade Civil, você procura questões só de responsabilidade civil e responde uma bateria de questões só daquela matéria. A mesma coisa você faz com constitucional, com português, com informática, com todas as matérias. E você anota, eu respondi quantas questões? 20 questões, vamos supor, de cada matéria. Eu acertei quantas questões? Acertei X questões. Errei tantas. Aí vamos lá. As que eu errei, o que foi que eu errei? Eu errei questão de responsabilidade civil objetiva, de responsabilidade civil subjetiva. Eu errei o quê? Você vai no seu cronogramazinho de estudo e anota naquela matéria o que foi que você errou. Por quê? Porque depois que você acabar de fazer as questões separadas de toda a matéria, de todas as disciplinas, você vai passar uma vez por mês a resolver uma prova inteira, cronometrando o tempo de prova, como se você estivesse no dia lá fazendo sua prova. Você olha no seu edital são 4 horas de prova. Então, você vai cronometrar, eu tenho tantos minutos para cada questão, e no final eu ainda tenho que deixar um tempo para preencher o gabarito. Professora, nas provas, às vezes eu acertei, mas errei ao passar o gabarito, não deu tempo, eu passei na carreira, o que é que eu faço? O que eu aconselho aos meus alunos e o que eu faço também, porque ainda sou concurseira, eu peguei a prova, eu começo a fazer a prova pela ordem das matérias que a prova traz. Não, a gente tem que usar o tempo ao nosso favor. Então, eu pego primeiro as matérias que eu tenho facilidade, constitucional, administrativo, eleitoral, português. Eu pego as matérias que eu tenho facilidade e começo por elas. E depois que eu acabo de fazer as matérias que eu tenho facilidade, e são as matérias bases do meu concurso, eu vou para as outras. Porque se a probabilidade é que eu demore mais tempo nas matérias que eu tenho mais dificuldade. Então, eu já economizei uns minutinhos nas outras matérias. Então, a cada matéria que eu termino, por exemplo, eu começo sempre por administrativo. Então, eu faço todas as questões de administrativo e já passo para o gabarito. Faço todas as de constitucional e já passo para o gabarito. Por quê? Porque isso me faz ficar mais atenta e, com isso, eu não perco a atenção de marcar equivocadamente um gabarito errado. E isso me tirar da prova. Ô, Laís, certo? Posso só fazer um comentário? Claro. Eu falo para eles, primeira coisa, aquele negócio do exemplo, eu quando estou estudando quando eu fiz o curso da Receita, eu lembro que tudo que estava dentro de uma nuvenzinha era alguma situação hipotética falada pelo professor. O CESP ama, eu ainda brinco. Se você tiver com dificuldade de encontrar uma historinha, copia a situação hipotética da prova e põe lá. João, servidor de não sei o que, copia, né? Segunda coisa, esse negócio do gabarito, eu falo para eles. Primeira coisa, você tem que encontrar o método mais confortável de passar o gabarito. E essa forma que você falou te traz o quê? Otimismo. E você fala assim, já acabei, administrativo. Vai lá, faz o constitucional. Já acabei o constitucional. A sensação de que está mais perto que longe é, assim, tranquilizante. Justamente. Né? E é isso que eu falo. Então, quando vai fazer um simulado, é igual fazer redação. A pessoa vai fazer um rascunho, ela vai fazer uma redação treinando em casa, ela não pensa em fazer como se fosse na prova. Faz só um rascunho, faz no caderno, faz de qualquer jeito. Não, você tem que fazer, vai fazer um simulado. Pô, cara, o que mais tem hoje é
foto de gabarito na internet, vai lá no Google, gabarito, folha de gabarito. Imprime, ou pega, sei lá, imprime várias e toda vez que fizer um simulado, treina. Porque, gente, passar gabarito precisa de treino. Eu não sei se a Laís tem cara de quem nunca errou passagem de gabarito, mas a maioria erra pra caramba. Todo mundo erra, Vivi. Todo mundo erra uma vez na vida. Passar gabarito é inferno na terra. Eu não vi ainda, mas falaram para mim que a VUNESP agora não é mais bolinha, é quadradinho. Sério? Quadradinho é mais difícil que bolinha. Você tem que escolher a caneta, você tem que limpar a ponta da caneta. Né? Parece uma besteira, mas não é. Até a caneta que você usa, se a caneta for porosa e soltar tinta demais, acabou seu tempo de concurso, porque você se atrapalha todo na hora de passar. Não, e a caneta ponta fina, assim, preta, fica cinza na hora de fechar a bolinha. Aí você vai forçar para ficar bem escurinho, bem pretinho. Eu sou pobre. Caneta de concurseira é essa aqui, ó. Vick, não tem melhor no Brasil. Ela não se até o presidente usa Bic, não vamos usar, gente? Usa Bic no gabarito. Vai lá, desculpa, te atrapalhei, que eu não me contenho. Não, atrapalhou nada. Então, é isso que a Vivi estava falando. Então, você vai direcionar seu estudo por partes. Começou a estudar administrativo, estuda uma matéria. Tem o Zeca tá falando, eu levo sempre 3 canetas. Zeca, eu sou a doida da caneta, eu levo quase umas 10, porque eu fico pensando... isso que eu ia falar, homem consegue, né? O cara consegue usar uma cor só. O cara consegue usar uma cor só, ele monta o caderno perfeito com uma cor só. A gente não, Zeca. A gente leva 15 canetas para uma prova de concurso. Então, bolsa de concurseiro. E o homem leva uma caneta para o concurso, uma garrafinha de 200 ml de água, Jesus! Eu levo remédio para dor de barriga, remédio para dor de cabeça, para cólica, se vier na hora. Meninas vão de absorvente para fazer a prova, porque às vezes a pessoa dá um nervosismo, e eu já vi gente no meio da sala da aula, meninas, e tá tão nervosa na hora da prova que a menstruação desceu na hora da prova e a pessoa não estava preparada. Então, você tem que ir cercada, munida de todos os artifícios que você puder, né? É isso mesmo. Então, leva caneta a mais, leva água a mais, nem que sobre, né? Mas leva. E voltando aqui ao assunto, então como é que você faz? Você faz as questões uma vez por semana, separando por matéria, por disciplina. Quando você concluir as matérias de todas as disciplinas, você passa para o segundo ciclo de estudos, que vai ser um estudo mais sistemático. Como assim? Uma vez por mês, se você já acabou o conteúdo, uma vez por mês, você pega uma prova anterior de concurso, cronometra o tempo de prova, se são 4 horas de prova, e começa sem parar, resolvendo as questões para ver por quanto tempo você consegue responder aquela prova inteira. Você fazendo uma prova por mês, são 12 no ano. E à medida que você acabou o seu edital inteiro, você começa a fazer por semana. E assim vai, sucessivamente, certo? O segundo pilar da aprovação é o foco. Laís, o que é esse foco? É o direcionamento. O que é que você quer para a sua vida? Qual o seu objetivo no concurso público? Qual é o concurso que você almeja? Aí a pergunta mais recorrente que me fazem é: Laís, eu sou casada, eu tenho filhos, eu não tenho uma possibilidade que você tinha de rodar o Brasil inteiro fazendo prova. Eu só tenho o estado de São Paulo e muitas vezes só o município de São Paulo para fazer prova. Como é que eu faço? As minhas opções ficam mais limitadas. Fica, mas não é impossível. Então, o que é que você tem que fazer?
Depois de muito penar, eu aprendi o certo, né? Porque no início, quando você não tem experiência de concurso, você vai batendo a cabeça na parede, errando, até você descobrir qual é o seu erro. E o meu erro era exatamente esse, a falta de direcionamento. Eu estava estudando certinho para o edital, abria outro totalmente diferente. A empolgação era tanta que eu parava aquele e começava outro, parava aquele e começava outro, parava aquele e começava outro. Não passa nunca assim. Você precisa ter um direcionamento. Nada impede que você faça todas as provas que saem em São Paulo. É o que eu falo para os meus alunos. Advogado de tudo que você imaginar em São Paulo, eu já fiz. Advogado do metrô, advogado da SP Urbanismo, advogado de tudo que você imaginar. Eu já fiz em São Paulo. Mas nunca saía do meu foco, que era o TRE. Vou contar essa história para vocês. O que acontecia? No início dos meus estudos para concurso público, eu estudava para concurso para juiz e promotor de justiça. Eu sabia que era um concurso de muito a longo prazo, de alto nível, que ia demandar muito mais tempo, mas era o que eu queria para a minha vida e ainda continuo querendo. Então, eu comecei a estudar assim. Só que chegou 2 anos depois que eu vi que eu não passava em nada, que eu estava chegando nos meus 30 anos, a crise dos 30, né? Eu estava chegando nos meus 30 anos, não estava sendo aprovada em nada, não tinha estabilidade financeira, dependia dos meus pais para tudo. E eu queria ter a minha independência financeira. Eu disse, espera aí, vamos parar tudo, vamos mudar o foco, vamos mudar o direcionamento. Eu vou escolher um concurso de tribunal, técnico e analista, que eu vou direcionar os meus esforços todos para esse. Mas tudo que abrir em São Paulo, eu faço. Só vou gastar o dinheiro da inscrição e do metrô. Mas eu tento tudo, mas só estudo para um, que era TRE. Então, eu só viajava pelo Brasil para fazer concurso se fosse do TRE, porque era o edital que eu tinha esgotado, era o edital que eu só estudava ele. E assim foi indo. Eu fiz quase todos os TREs do Brasil inteiro. Fui classificada em quase todos eles. Acho que só 3 ou 4 que eu não fui classificada, mas o resto todo eu fui. Até para Macapá, no Amapá, eu fui parar fazendo prova de TRE. Então, chega uma hora que estudo não é uma coisa que se perde. Estudo é acúmulo de conhecimento, você não perde nunca. Então, você estuda aquilo hoje, você pode passar um tempo sem estudar aquilo, mas no futuro, se você pegar novamente, você vai relembrar de tudo que você estudou. Então, conhecimento é uma coisa que não se perde. Então, nessa onda de só estudar para TRE e fazer todas as provas que abriu em São Paulo, uma dessas provas foi analista do Ministério Público. Eu fiz o concurso de analista do Ministério Público, são 2 fases, é um concurso de alto nível, muito difícil. Eu acho que é até muito mais difícil do que o TRE, porque o TRE são 100 questões e uma redação. Não concurso de analista do Ministério Público, não. É um concurso a nível de promotor de justiça, é muito difícil. 100 questões, eram 19 mil candidatos e só 3.500 iam para a segunda fase. A segunda fase do concurso era 2 dissertações de 60 linhas cada uma de direitos difusos, uma de direito penal, mais 5 questões discursivas, 15 linhas cada uma, que em cada questão misturava 3 ramos do direito. Então, era um concurso assim que eu dizia, só Jesus na minha causa para eu passar nesse concurso. Mas veja o que é conhecimento acumulado. Eu não estudava para ele, eu estudava para a TRE. Mas tudo que eu tinha estudado esses anos todos estava aqui, guardadinho. Quando eu passei pela primeira fase do Ministério Público, eu disse, espera aí, vamos tomar vergonha na cara. Primeira vez na vida que eu passo uma segunda fase de alguma coisa na vida,
eu vou parar minha vida e me dedicar para esse. Então, mudei meu foco porque eu já estava na segunda fase. Estudei direcionado para esse e passei dentro dos 613 aprovados. Aí veio o próximo dilema. Vai demorar para o concurso me chamar. No entanto, que durou 2 anos para me chamar no concurso. Aí eu disse, eu vou ficar fazendo o quê? No limbo esses 2 anos? Não, eu vou continuar estudando para o TRE, que era o que eu estava estudando. Foi quando eu entrei para a Central de Concursos. Abriu uma turma para o TRE de São Paulo e eu me matriculei como aluna da Central de Concursos e já estava aprovada no Ministério Público, mas sabe lá Deus quando eu ia ser chamada. Então, passei a ser aluna da Central. Foi assim que eu conheci todos os meus hoje colegas que eram meus professores. Veja como o mundo dá volta. E fui aluna da Central há 5 anos atrás, eu acho, 5, 6 anos atrás. Continuei estudando, continuei batendo na trave, sendo classificada em todos os concursos do Brasil que eu fazia, até que acabou o curso da Central e um professor, que foi meu professor na época, ele hoje é meu colega, Renato Neves, ele fez, Laís, espera aí, você tira a dúvida de todo mundo, você vem me perguntar as coisas, não sei por quê, porque você pergunta já dando a resposta, por que você não manda o seu currículo para a Central de Concursos para ensinar lá? De repente você participa de um processo seletivo, se for aprovada, vai ser a professora da Central, minha colega. Eu disse, vou mandar, muito sem pretensão, mas vou mandar. Aí mandei o meu currículo. 1 ano depois, a Central abriu um processo seletivo para professor. Eram 2 vagas, eu acho, e tinha 5 candidatos. Aí eu passei entre um dos 2 e estamos aí até hoje como professora da Central. Então, veja que a vida vai te dando outras oportunidades no meio do caminho que você precisa estar atento e aberto a novas oportunidades. Você não pode se fechar. Eu só quero isso, só quero isso, só quero isso, só quero isso. Não, eu só faço TRE. Então, eu só faço TRE porque eu só estudo para TRE. Não. O conhecimento é acumulado. Você estuda para TRE, mas você está em São Paulo, tudo que abrir em São Paulo você faz a prova. Mas só estuda para aquele seu. Certo? Então, direcionamento, o foco é a segunda base, segundo tripé da aprovação. Você precisa estipular o que você quer. Terceiro... Oi? Posso perguntar uma coisa? Claro. Eu já vi alguns casos de candidato que passou no concurso exatamente nesse sentido. O cara está lá focado, né? Tem lá o foco dele, mas aí o cara vai lá fazer uma prova e vai e passa. Você acha que aquela pressão, de não ter uma pressão por passar... Contribui. Então, contribui. Aí, galera, tá vendo? Não pode deixar passar a oportunidade. A parte tem que do fazer desespero inscrição. E do emocional, eu vou chegar já nela. Eu conheço, inclusive, candidatos que passaram em concurso fiscal, né? Que eu querendo acho receita. Não quero. Foi fazer um São Bernardo da vida, passou, entendeu? E não imaginava. Foi o que você falou. Quando você estuda para um determinado nível, você tem que aproveitar essas outras oportunidades. Se você não quiser ir embora de São Paulo, mas o que aqui tem? Né? Quando a gente concebeu essa ideia do panorama, e eu sempre falei com a Silene, com a Adelaide, foi exatamente porque tem aluno que não sabe a quantidade de concurso e a quantidade de oportunidade. Eu sempre falo, com o conteúdo que você está estudando, dá para fazer vários concursos. Porque, na verdade, o concurso, as matérias base, você aproveita para todos, né? Esse concurso que você falou, por exemplo, o TCM, ele tem 22 mil inscritos. Esse concurso seu tinha 19. 19. Né? A gente tem concurso aí que todo mundo fala, deve ser muito concorrido. Cara, para com esse negócio de deve ser, eu acho que não é para mim. Você precisa de uma vaga. Eu acho que não. Será? Mas eu acho que não vou conseguir. Cara, Para mim é desculpa. Eu já vi aluno também assim, não querer fazer a prova, não vou fazer a prova. Aí eu sempre insisto, os alunos que eu oriento normalmente, eu falo,
pega a prova que aconteceu domingo e faz. Eu já vi aluno em prova de Carlos Chagas Fiscal fazer 75% que teria passado, no caso, um concurso em São José do Rio Preto, e eu falava, eu queria matar o cara. Eu falei, eu não acredito, você não foi, eu achei que eu não estava preparado, você não tem que achar, concurso é dentro de São Paulo, meu. Pega o busão aqui no Tietê, vai fazer a prova. Justamente. Né? Vivi, então... eu tenho uma aluna, eu sempre uso ela como exemplo. Ela é psicóloga e ela faz concursos para psicólogo de tribunais e para tudo que abre de psicólogo ela faz. Eu acompanho ela, eu dou aula para ela há 3 anos e meio. E ela está num nível, assim, tão avançado, assim, tão já focado de constitucional administrativo, constitucional administrativo, constitucional administrativo, que eu doutrinei ela e treinei ela a fazer 30 questões por hora. Então, nos concursos, ela já sabe que em 1 hora ela tem que ter feito, no mínimo, 30 questões. Então, com isso, a pessoa vai montando, aprendendo a lidar mais com o tempo. Resultado. Teve um bendito de um concurso para psicólogo, acho que foi do Conselho Regional de Psicologia de São Bernardo, Santo André, um negócio assim, do ABC aqui, da região do ABC. Ela estava em 8º lugar, ela gabaritou tudo de direito que ela tinha estudado comigo. A parte de psicologia que ela tinha estudado também, ela gabaritou. Então, ela foi para 8º lugar. A segunda fase do concurso era a redação, que fazia no mesmo dia da prova objetiva. Ela tinha dificuldade em fazer redação. Você sabe o que a Bonita fez? Ela fez as questões objetivas, acabou e disse, não vou fazer a redação não, porque não consigo. Nem tentou. Entregou a redação em branco. Saiu o resultado da prova, ela ficou em 8º lugar. Quando foi ver a redação, cadê a redação? Zero. Sem redação, eliminada. Dá vontade de trucidade. Mas é o que eu falo para todo mundo do TCM. Nada. Você não pode... Se a etapa é conjunta, se a etapa é com... o Jefferson é prova, eu falo isso direto. Se a etapa é conjunta, você tem que fazer preparação no mesmo pique. Redação toda semana. Redação de tema que você gosta, redação de tema que você não gosta, redação de tema que você nem sabe. A gente falou disso na orientação esses dias e o Jefferson falou. Nada. O Jefferson ainda comentou. Ele fez uma redação sobre violência da mulher e a gente falou exatamente isso, porque para algumas pessoas falar disso é um tabu, a gente não quer falar, né? E você tem que fazer, e eu falo, redação junto com prova é um treino a mais, você tem que treinar, fazer a redação, passar limpo, porque passar limpo também é um treino, passar gabarito, né? Tem provas que nem a prova do TJ, prova do TJ 100 questões. Então, agora o terceiro pilar, que é a disciplina, entra exatamente nisso. Não dá para escolher o que eu gosto e o que eu não gosto dentro do processo. Mas eu não gosto, eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, todo mundo sofre, todo mundo tem... Mas, ninguém faz só o que gosta, né? E outra coisa, com o tempo... No começo é uma catástrofe. Você vai errar, aí você vai continuar estudando, vai errar, vai continuar. Daqui a pouco, tudo isso já passou. Né? O tempo é implacável, seja para ruga ou seja para preparação de concurso. Entendeu? Sempre vai estar de outro jeito daqui a um tempo. Então, quem não desiste, foi o que a Laís falou, gente, igual o Cassiano, não sei se vocês lembram o que o Cassiano falou. É que o Cassiano, ele falou que ele descobriu que ele estava estudando algumas coisas erradas com 6 meses de preparação. Você viu que você falou 2 anos. 2 anos. Né? Então, é exatamente isso. Por isso que eu falo, primeiro, planejamento tem que ser semanal para você ajustar aquilo que não deu certo. Eu indico um simulado por mês, pelo menos. Isso. Né? Eu tenho alunos aí na reta final do TCM fazendo um simulado por semana. Mas aí, quando você já está revisando... Exatamente, já processo final, já fechou o edital, 1, 2 vezes. Então, o que a gente está falando é exatamente que não dá para se basear na história do outro, ficar buscando a fórmula mágica, o jeito ideal de estudar. Não, você tem que encontrar o seu jeito.
Aquilo que deu certo para a Laís, legal que a Laís falou, vou tentar, aí vou tentar o que o Cassiano falou, aí vou tentar o meu jeito, aí você descobre de repente que você tem um jeito totalmente diferente, né? Então, aqui o mais importante é o autoconhecimento, saber onde você está errando, onde você está acertando e trabalhar cada coisa, porque não é só porque está acertando que não vai trabalhar nunca mais. Então, você tem que trabalhar as coisas de cada uma de uma forma, e por isso tem que ser crítico. Não, eu já estou fazendo 80% desse conteúdo, 85%, vou estudar ela de um jeito, mas não vou desistir. E isso entrando no terceiro pilar aí, se você não tiver disciplina, você vai fazendo de qualquer jeito. E aí a desculpa é porque não tem tempo, porque a matéria é difícil, porque que não gosta. Gente, não dá. Nós somos tudo adulto. Porque entendeu? O carnaval está chegando, ou então porque tem o Natal, ou porque eu moro com os meus pais e eles fazem barulho e eu não consigo estudar. Cada um inventa uma desculpa. Aqui em São Mateus, Laís, a mãe da gente faz bingo de frango. Aí você está estudando, sua mãe está no quintal fazendo um bingo de frango. Ganhei o frango, aí a mulher ganhou também, aí uma pega a coxa, o outro pega a outra coxa, leva metade do frango. Isso aqui é uma bagunça em São Mateus. Entendeu? Não é fácil estudar, mas tem que estudar, vai fazer o quê? Laís, vou deixar você terminar aí o terceiro ponto, tá bom? Vai lá. Eu tenho 12 minutos mais, né? Você tem 18 minutos. Beleza. E o último pilar é a disciplina, né? Que é o que é a disciplina? É aquela rotina. O que diferencia o concurseiro profissional do concurseiro de faz de conta é a responsabilidade que você tem que ter, que aquilo é o que você quer para a sua vida. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, o que é ter disciplina? É você criar uma rotina. Então, os seus estudos têm que ser como se fosse o seu trabalho, certo? Se você trabalha numa empresa, você precisa ter assiduidade, você precisa ter disciplina, você precisa ter produtividade, porque se você não tiver, o que acontece com você? É mandado embora, demitido, certo? Se no serviço público é a mesma coisa. Você precisa ter assiduidade, você precisa ter disciplina, produtividade, para você ser aprovado no estágio probatório. Se você for aprovado no estágio probatório, o que acontece com você? Adquire estabilidade. E se você não for aprovado no estágio probatório, o que acontece com você? Exonerado. Então, você precisa fazer dos seus estudos um trabalho em que você precisa ter metas e cumprir as metas que você estipula, certo? Eu disse para vocês que eu ainda continuo sendo concurseira, porque eu passei no concurso do Ministério Público em 2015 e fui chamada em 2017. 30 de outubro de 2017 foi o dia que eu tomei posse e entrei em exercício. Então, quando foi sexta-feira agora, eu fui aprovada no meu estágio probatório e adquiri a minha estabilidade, graças a Jesus. Então, E ao seu bom trabalho. Justamente. Então, agora na quarentena, eu tinha outra meta para a minha vida, eu tinha um outro planejamento, que eram coisas pessoais minhas que eu precisava fazer nesse período, que era adquirir meu apartamento, focar nas minhas aulas, que é uma coisa que eu adoro fazer. Então, eu foquei nessas minhas coisas. Quando saiu a minha estabilidade, mas não foi só agora, tem algumas semanas, 3 semanas, eu voltei a estudar para concurso. E dessa vez para promotor de justiça, que é o que eu quero da minha vida. Então, agora, eu voltei a ser concurseira profissional e não mais concurseira de faz de conta como eu estava sendo antes. Então, o que é o que um concurseiro profissional faz? Vou estudar até passar. Aí, terminando esses 3 pilares do concurso público, vem a parte motivacional, as tristezas que acontecem no nosso caminho de concurseiro, né? Primeiro, qual a dica que eu dou primordial? Afastar da sua vida tudo aquilo que tira seu foco.
tudo aquilo e todas as pessoas que tiram o seu foco. Quando eu falo isso, eu sou casada, eu vou tirar meu marido e meus filhos da minha vida? Não, de jeito nenhum e nem deve. Eu tenho um namorado, eu vou precisar terminar meu namoro, eu não posso namorar sendo concurseiro? Claro que pode. Não é nada disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é tirar aquelas pessoas da sua vida que não te agregam, que te colocam para baixo, que tira você do seu foco. Como as coisas. Olha para seu Mário. Não pode tirar a esposa. Claro que não, né, seu Mário? Ô, seu Mário, o senhor tá... Ô, Laís, depois ele vai falar que foi a gente que mandou, viu? Diga aí. Seu Mário é desses. E a esposa de seu Mário é linda, maravilhosa. Eu disse a ele que ele passou na fila da sorte 2 vezes. Aí, tá gravando, seu Mário, aí tá fazendo prova contra o senhor. Aí, o que eu digo, tirar coisas da sua vida que tira seu foco. Por exemplo, eu sou viciada em televisão. Então, eu estou de home office, eu estou trabalhando em casa. Eu preciso ter uma rotina sem sair da minha rotina, equilibradíssima. Eu só ligo minha televisão 10 horas da noite. Por quê? Porque se eu ligar a televisão durante o dia, eu me conheço, eu quero assistir todos os jornais, da Globo, da Record, da Band, de tudo. Eu vou querer assistir os programas da tarde de fofoca, que eu amo Sônia Abrão. Então, eu vou querer assistir tudo e eu vou engatando uma coisa na outra, uma coisa na outra. Quando você vê assim, quantas horas do seu dia você já perdeu? Então, se eu sei que a televisão é uma coisa que tira o meu foco, eu vou tirar ela da minha vida. Eu não assisto televisão, assisto. A partir das 10 horas da noite. Eu ligo e assisto Minha Fazenda, que eu gosto dos realities. Certo? Agora, se tem pessoas na sua vida... Você acha que a Jojo vai ganhar? Ela é forte candidata, viu? Aí, e pessoas? Eu preciso tirar pessoas da minha vida? Precisa. Olha só, várias pessoas perguntaram, Laís, você é de Aracaju, você veio para São Paulo só para fazer um curso presencial de concurso público? Esse mesmo cursinho tinha telepresencial em São Paulo, ou em Aracaju. Por que você não continuou morando em Aracaju e estudava lá o telepresencial? Porque eu sabia que comigo isso não funcionava. Cada pessoa de um jeito, certo? E você precisa diferenciar quem é da sua família e quem é seu parente. São coisas diferentes também. Por exemplo, família são aqueles que se importam com você. São aqueles que estão preocupados se você está triste, se você está feliz, se você está bem, se você está precisando de alguma coisa, se você está doente e precisa de ajuda. Esses são sua família. E quem são seus parentes? Todo o resto só serve para criticar. Por exemplo, eu só estudava, né? Eu tive o privilégio de não trabalhar e só estudar, e eu fui bancada pelos meus pais durante esse percurso de concurso público. E é muito caro manter uma pessoa em São Paulo. São Paulo tem um custo de vida alto. Então, uma determinada pessoa, uma vez, chegou para minha mãe, o nome da minha mãe é Assunção, ela deve estar assistindo. Ela deve estar morrendo de vergonha agora com isso que eu vou falar. Falaram assim, Assunção, você... 5 anos que Laís está em São Paulo estudando e ainda não passou em nada. O filho de fulano, com 6 meses, passou no concurso tal. Ela continua em São Paulo, só está torrando seu dinheiro. Se não passou em 5 anos, vai passar ainda mais em alguma coisa? Resposta da minha mamãe. Meu papel de mãe eu estou fazendo. O dela é estudar e o dela ela também está fazendo. No tempo de Deus, a aprovação vai vir. Aí, essa mesma cidadã que disse ser da minha família, mas não é meu parente, que eu sei identificar quem é quem, Laís foi aprovada, tomou posse no Ministério Público. Primeira reunião de família, casamento de alguém, a pessoa chega, Laizinha, deixa eu te dar um abraço agora presencialmente, meus parabéns pela sua aprovação. Eu sempre acreditei no seu potencial. Aí você fala o quê com uma pessoa dessa? Muito obrigada, fulano, eu sei disso.
dá uns tapinhas nas costas da pessoa, ótimo, muito obrigado. Acabou-se. Essa pessoa acrescentou o que na sua vida? Nada. Você vai ter ela como sua família? Não, é parente. Entendeu? Então, se afasta das pessoas que te colocam para baixo, que te tira do seu foco e foca naquilo que te interessa, naquilo que vai te levar para o caminho da aprovação. Segunda conselho motivacional: se desligue de todas as notícias de política e fake news. Agora, a onda da vez, todo dia eu recebo mensagem de aluno desesperado, principalmente agora na pandemia, eu acho que a Vivi deve estar recebendo também. Olha, a Camila falando, eu tenho um parente assim, todo mundo tem, Camila. A reforma da Previdência, será que vai ser aprovada? E esse fim da estabilidade, para que eu vou estudar para concurso público se a gente que entra no concurso público quer estabilidade? Se não tiver mais estabilidade, como é que a gente vai fazer? Para que estudar para concurso público? Passar por essa saga que é ser concurseiro para não ter estabilidade. É melhor ir para uma empresa privada que ganha muito mais do que o concurso público, muitas das vezes. Não, você tem que se desligar disso tudo. Sabe por quê? Não vai ter concurso no governo de fulano de tal, tem muito concurso, no governo de fulano de tal não tem concurso. Esqueça a política, esqueça a fake news, se desvincule de tudo isso. Sabe por quê? Porque pessoas morrem, pessoas se aposentam e vai ter vacância do cargo daquela pessoa que morreu, que se aposentou, que passou em outro concurso. Então, independe se o governo tal vai ter concurso, se o governo tal não vai ter concurso. Não importa se estamos na pandemia, em quarentena, e esse ano foi um fracasso de concurso, que foi mesmo. Mas vamos ter esperança que no próximo ano vai ter muito concurso, porque pessoas morrem, pessoas se aposentam, e aquela vaga precisa ser preenchida, certo? Há quantos anos vocês escutam que a democracia está ameaçada, que a qualquer momento quem entrar no poder vai dar um golpe de Estado e vai voltar à ditadura, e não vai ter concurso público mais, que vai privatizar tudo, que vai terceirizar tudo? Olha, tanta coisa que a gente escuta. E que se fosse assim, eu não teria chegado, não teria conseguido minha aprovação, porque desde a época que eu estudava para o meu primeiro concurso, eu já escutava isso. Então, se eu fosse dar ouvidos para isso, você estagna no tempo, vai chegar o concurso público e você não vai estar preparado na hora que o concurso chegar. Então, esquece fake news, esquece essas notícias de política, certo? Porque a maioria deles só visam o próprio bem-estar deles. Então, foca no seu, faz a sua parte. Qual é a sua parte? Estudar para o concurso público. Quando ele abrir, você vai estar preparado, certo? Muitos dos meus alunos, alguns dos meus alunos eu vi nos grupos de WhatsApp falando, eu vou dar um tempo agora nos estudos nessa pandemia, porque não está saindo o concurso mesmo, em janeiro eu volto. Sim, e se os concursos saírem em fevereiro, ou em março, ou em janeiro? Quem estava agora na quarentena, sem parar estudando, sai na sua frente que parou, porque simplesmente quis dar um descanso e em janeiro voltava, certo? Então, concurso é foco, é persistência, é até passar. Persistência, é resiliência, à medida que você vai quebrando a cabeça, batendo na trave, uma hora entra. E é a resiliência, a persistência que vai fazer você chegar ao seu objetivo. Eu sempre dou o exemplo do Cristiano Ronaldo, aquele atleta lá, o jogador português, né? Quantas vezes ele foi eleito o melhor do mundo? Perdi as contas, várias vezes. Qual é o critério para ser eleito o melhor do mundo? É ser o artilheiro da temporada, né? Quem fizer mais gol naquela temporada é eleito o melhor do mundo. Mas o melhor do mundo necessariamente é o mais habilidoso? É o melhor jogador? Não. Tem tantos outros que são mais habilidosos, mas não foram eleitos o melhor do mundo como ele fez. E para ele atingir esse nível, o que é que fez ele atingir esse nível?
Se ele não tinha a maior habilidade do mundo que os outros tinham, mas ele queria ser o melhor, foi persistência, foi foco. Enquanto os outros estavam descansando, ele estava ali, ó, treinando, 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 treinando. E o treinamento, o exercício, a persistência, todo dia fazendo a mesma coisa, todo dia fazendo a mesma coisa, é isso que te disciplina e torna você melhor. E torna você mais preparado para quando o desafio chegar, você saber como proceder. E, por último, tem eu sempre uso, aquela parábola da Bíblia que fala da porta estreita, né? Que a vida é uma porta larga, mas estreita é a porta que leva para o céu. O que isso quer dizer? O concurso público é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Concurso público é para aqueles que persistem, é para aqueles que aguentam a jornada, que não é fácil. E a porta é estreita, porque não é todo mundo que passa. A regra é não passar. A exceção é que é passar. E todo mundo que estuda, que persiste, que não desiste, passa. Para uns pode demorar 6 meses, para outros pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. O que importa é que a hora vai chegar se você não desiste, se você não persiste. Então, eu aconselho que você fique focado nesses 3 pilares do concurso público, né, que é planejamento, foco, disciplina, estudar da maneira certa. Se tiver alguma dúvida de como estudar, de como montar o cronograma de estudos, conversa com a Vivi, conversa comigo. Sempre se mantenha antenado dos concursos que está tendo na sua região e no Brasil. Uma ótima dica é o Instagram da Vivi, o concurso na veia, né, Vivi? Vivi sempre coloca lá todos os concursos que abrem, todas as aulas que ela faz aqui, as lives com os professores da Central. Meu Instagram também, meu Facebook, meu e-mail, está sempre à disposição dos alunos para tirar dúvidas, para dar uma orientação. Dá seu Instagram, Laís, para o pessoal. O meu Instagram? Meu Instagram é @Laís Conceição Lisboa. Deixa eu botar aqui. @Laís Conceição Lisboa. E o Facebook é Laís Conceição Lisboa. O Instagram da Central de Concursos também sempre informa. Aqui, ó. Dá para ver? Dá. Olha lá, vou até colocar aqui também, gente, no Laís, vou colocar aqui, @Laís Conceição, Conceicão, Lisboa. Isso, Lisboa. Ó, tá aqui, ó, o Instagram da Laís no chat. Precisando de algum direcionamento, precisando de dica, de livro, de material. Eu e a Vivi, a gente está sempre à disposição, né, Vivi? Opa! A Central, eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu fui aluna e agora sou professora da Central já há alguns anos. Então, a Central, ela vem aprimorando e vem canalizando os esforços para sempre montar uma equipe de profissionais, de professores que têm experiência com concurso público. Cada um é excelente em sua área de atuação. Nós temos delegados, temos analistas do Ministério Público, temos analistas do TRE, temos advogados, temos professores do Estado, do município, né, Vivi? Temos pessoas que não são concursados, mas são expert em concurso público, que já estão nisso há mais de 20 anos, há muitos anos de concurso. Então, a Central de Concursos está aberta a receber todos e nós, professores, também, para tirar qualquer dúvida. Toda segunda-feira a gente está aqui no Panorama, né? Espero você
para participar de outro com dicas de direito administrativo, aí a gente faz outro com dicas de direito constitucional, você é super bem-vinda, né? Obrigada. E aí... Só combinar. E aí a gente tem que marcar o seguinte, vocês que estão estudando, que são alunos da Central ou não alunos da Central, não desistir é o segredo, né? Toda vez que você quer muito alguma coisa, você tem que sair da sua zona de conforto. E não foi fácil sair da casa dos seus pais, vir para São Paulo, uma cidade totalmente... Nada, né? tudo mais difícil. Para quem não conhece, sente um pouco deslocado, né? E fez daqui a sua casa, porque era aqui que você ia realizar seu sonho. Eu acho que esse é o grande segredo, é você fazer com o limão que você tem a limonada. Pode ser pouquinho, o importante é fazer um bom trabalho, como você falou, né? A limonada ou a caipirinha. Isso, é ser um concurseiro profissional. E um concurseiro profissional é aquele que tem responsabilidade sobre o processo, né? Seria muito fácil você, depois de 5 anos, falar para os seus pais, isso não é para mim. Não, você começou, agora tem que terminar. É que nem filho, né? Teve o filho, tem que criar, é difícil, dá trabalho, dá, mas não tem jeito. Né, tá sob a sua responsabilidade. Então, o seu sonho, não tem ninguém mais responsável pelo seu sonho que você. Mas meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia. Cara, se você for esperar 100%, se nem você está se apoiando. Às vezes se você não acredita em você, quem vai acreditar? Exatamente, às vezes é a gente que não se apoia. Será? Cara, o primeiro será, você pode ter certeza, a sua vaga está indo para outra pessoa. Tá? E não é possível você estar nessa vibe de será... Se você já se matriculou, se você já sentou para fazer esse estudo, se você já deu o primeiro passo, não é mais será. Você já deu o primeiro passo, você já está aqui. Só o fato de você estar aqui numa segunda-feira, feriado, ouvindo a Laís, me ouvindo, já não tem mais será. Já foi. O primeiro passo foi dado. É difícil, meia horinha, 1 horinha, 40 minutos, que nem a Laís falou, vai ter dia que você vai estudar 6 horas e vai querer estudar mais, está motivado, tem dia que você não quer ver ninguém, né? O importante é você fazer o melhor a cada dia, que nem eu falo, somente hoje você tem que fazer mais do que você fez ontem, tá? Se você fez 10 minutos ontem, você vai fazer 11 hoje. Tá? Porque para os outros a gente está sempre disposto, porque para o outro a gente está sempre tentando ajudar. Cara, eu garanto que tem gente aqui, nessa condição de concurseiro, que se fosse para estudar, para passar num concurso para uma outra pessoa, passaria, Laís. É impressionante. Passaria, porque não tem a pressão de ser para ele, entendeu? Não, e não tem aquela coisa do... não, para o outro, né? O outro merece mais que eu. Não, cara, ninguém merece mais que você. Merece quem estuda. Se você estuda, você merece. Né? Quantas vezes você compra um presente para o outro muito melhor do que você compraria para você? Só porque é pelo outro? Né? Não, a gente tem que se colocar em primeiro lugar, a gente tem que acreditar, né? Valeu a pena. Hoje você é a garota da família, a garota que teve sorte, né? Eu tive sorte. Só você sabe como foi difícil. Né? Quantos carnavais trancados na sala de estudo estudando. Aí botam inventam várias desculpas, né? Eu não consigo estudar porque minha mãe faz barulho na cozinha, meu pai tá com a televisão alta, tá tendo construção aqui na vizinha. Não importa. Se você quer estudar e você quer fazer sua parte, saia de casa. Olha, eu tenho uma amiga que ela deu à luz há umas 2... agora, nesse mês, e ela morava comigo em São Paulo. Ela queria estudar para concurso público. No início, ela não tinha onde estudar. O que ela fazia? Meio-dia, ela ia para o Parque Trianon. Não sei como, naquela zoada da Paulista, ela conseguia. Mas para ela, era o local que ela arrumou. Ela ia para o meio do Parque Trianon, levava o material dela, sentava no banquinho e começava a estudar. E aí? Olha a frase... Hoje ela é escrevente do TJ. Olha a frase que Ludmar Filho escreveu aqui. Mudar é difícil, não mudar é fatal. Eu acho que... É verdade. Né, fechou com chave de ouro aqui nossa conversa. O que importa é não desistir, é até passar.
Não importa se é 6 meses, se o filho de fulano passou em 6 meses, o outro passou em 1 mês, não importa. Cada um tem seu tempo e é quando chegar a sua vez. O que importa é você não desistir, você fazer a sua parte, que é estudar e manter os estudos como se fosse um trabalho. Eu sempre falo isso. Se você tem para o outro sempre a condição de trabalhar para o outro, trabalhar 10, 12 horas para os outros, por que para você é tão difícil trabalhar 40, 50 minutos? Né? A gente se auto-sabota, né, Vivi? Porque é mais fácil para o outro, né? Fazer, né? O seu chefe está mandando, o seu chefe está te pressionando. Aí, por que as empresas estão só batendo meta? Porque tem sempre alguém disposto a fazer um pouco mais. Então, acho que estudo para concurso tem isso também. A gente tem que escolher fazer um pouco mais e acreditar. O tempo é implacável, vai mudar, vai acontecer de qualquer jeito, né? E tem que, quando sair o edital do TJ, quando reabrir a inscrição do TCM, você tem que estar melhor do que você estava, né? Então, é o que eu sempre falo. E não dá desculpa de não deu tempo de concluir o edital. Sim, não deu tempo por quê? Você começou quando o edital abriu? Você começou 1 mês antes do edital abrir? Concurso é a longo prazo, filho. Pega o edital passado e já começa. Já perdeu muito tempo da vida. Com certeza. Então, semana que vem, às 17h30, eu aguardo vocês no nosso Panorama de Oportunidades. Vou agendar uma outra data com a Laís, para ela vir dar dicas de constitucional e administrativo aí. Tá? E aí, eu espero que vocês também estejam com a gente. Pessoal, um beijo. Laís, obrigada. Um beijo para os meus alunos queridos. Estou morrendo de saudade. Um beijo da tia Laís. É isso aí. Galera, um beijo. Se Deus quiser, estaremos juntos logo mais.